Olá, sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, hoje especialmente emocionada, porque sabe quando você tem certeza que você está vivendo um momento inédito e incrível? É o que eu estou vivendo agora, porque temos o prazer e a honra de receber Clóvis de Barros aqui no Jornada da Calma. Clóvis, seja muito bem-vindo. Nossa, sou eu que agradeço, obrigado pelas palavras, feliz da vida e tomara que a jornada seja mesmo prazerosa. Prazerosa, eu sempre acho isso, que se não for para ser prazeroso, não faz muito sentido para mim. Você também tem essa visão da vida que se não for para ser com bastante de desfrute do caminho, não vale a pena? Demorei muito mais tempo do que você para me dar conta disso. Sempre fui vítima de alguns impostores que me fizeram acreditar que a felicidade estava sempre quando alguma coisa fosse acontecer. Então, eu fiz assim o primário esperando que o ginásio seria incrível, fiz o ginásio esperando que o colegial, o ensino médio seria incrível, passei no vestibular achando que a faculdade seria incrível, fiz a faculdade pensando que o mercado de trabalho seria incrível, e só aí que eu comecei a me dar conta do seguinte: havia um problema nessa história, porque não chegava nunca o paraíso, né? Não chegava nunca a terra prometida. Então, eu talvez aí me dei conta de que talvez tenha sido levado no bico por um certo tempo, mas não voltaria a ser levado no bico tão fácil outra vez. Então, agora, não adianta me vir com promessas daqui 2, 3 anos, 5 ou 10 anos, porque ou é legal no momento em que a vida acontece, até porque a felicidade é um atributo da vida, só pode estar onde a vida está, né? Tem que estar, a felicidade tem que ser contemporânea à vida. Então, ou é bacana para ser ali mesmo, no momento, na imediatidade da experiência, ou então eu descarto porque depois de um... Né, até porque não falta muito, né? Quer dizer, eu até entendo que, enquanto jovem, você calcule lá na frente, você tem tempo para equacionar variáveis distantes. Agora não adianta você vir me propor um pós-doutorado em Estocolmo, para daqui 5 anos eu voltar reitor de alguma universidade. Não rola, porque não tenho certezas, então não tem que... A promessa ela tem que contemplar, como você disse, o caminho, o processo. Agora, qual que é a diferença disso, Clóvis? Porque eu concordo, vou contar para quem está ouvindo aqui que fiquei balançando a cabeça, concordando e feliz demais te ouvindo falar de tudo isso, porque eu realmente me identifico com esse caminhar que é contente e não topar tanto essas promessas tão futuras. Mas eu percebo que tem uma diferença entre isso e uma postura meio kamikaze quase da vida, de então hoje é o último segundo que eu tenho, então agora eu vou fazer quase de um jeito meio impensado, irracional. E eu percebo que você vive a vida vivendo o presente, mas de uma maneira pensada também. Não é simplesmente um carpe diem, como eu posso dizer, meio superficial, assim, como se só houvesse o hoje também. Como é que a gente dosa isso? De aproveitar o caminho, mas também não deixar de construir coisas? Eu penso que o fato de você valorizar essa imediatidade, né, não tem nada a ver com ser abilolado e não refletir sobre a vida. Pelo contrário, isso já é o resultado de uma profunda reflexão. Então, nada impede que possamos, ao mesmo tempo... Aliás, nada impede que a própria reflexão já seja ela mesma fonte de prazer, né?
Portanto, eu acredito muito na capacidade da razão para evitar erros, evitar experiências medonhas e entristecedoras. Acredito muito na capacidade inteligente do homem de mapear o mundo e de antecipar encontros potencializadores, alegres, né? Bem vividos. Agora, finalmente, eu ainda diria mais, é preciso que o prazer do imediato, ele não comprometa o prazer do amanhã. E talvez aí um limite que possa ser sempre considerado, eu chamaria isso de uma sustentabilidade do prazer, né? Seria muito estúpido eu me proporcionar instantes de euforia que comprometessem a possibilidade desses mesmos instantes amanhã, porque eu estaria me apequenando. Eu diria que a sabedoria está, portanto, em saber ter experiências prazerosas com aquilo que há de mais simples e, portanto, de mais recorrentemente encontrável. Se o seu prazer depende de coisas complicadíssimas, né, como ir para Dubai de Emirates, primeira classe, com ducha na aeronave, né? Pô, não é todo. Eu não sei qual é o seu poder de fogo, mas não é todo dia. Se a tua felicidade depende de um turismo interplanetário, né? Uma coisa assim, também, né? Vai ser raro, vai ser raro. Agora, se você consegue ter prazer com uma brisa fresca no rosto, um copo d'água, um sorriso, um abraço, aí o prazer será muito mais recorrente e é um prazer que não compromete o prazer do amanhã. Perfeito, perfeito. Então, Estava te podemos ouvindo. chamar isso de sabedoria do prazer sustentável. Adorei. Sabedoria do prazer sustentável, é isso mesmo. E acho que é muito inteligente da nossa parte, como você falou, a gente seguir dessa forma. Eu estou inscrita no seu curso que vai rolar daqui a pouco na Casa do Saber, em agosto desse ano, gratuitamente, gente. Quem ainda não fez a inscrição, aproveite. E eu fiquei muito intrigada com o nome, Manual Filosófico para Viver Melhor, porque a gente evita um pouco os manuais, um pouco nessa sensação que você falou no começo, de que a gente já foi levado muito no bico. Então, eu sempre fico assim, às vezes, quando me falam em manual, eu falo, será que a pessoa sabe um manual? Como fazer? Será que esses passos de como fazer funcionam? Só quero que você falou de um manual filosófico para viver melhor. E eu fui ali pesquisar qual vai ser os temas das aulas e falei, ó, esse manual aqui, eu acho que a gente precisa. Qual que é a ideia dessa instrução, ou dessa orientação que a gente pode procurar na filosofia para viver bem? Olha, você que é galante, tanto, tanto especialista em galanteios, deverá imaginar que esse curso não funciona na base de dicas para se dar bem. Até porque, se eu as conhecesse, teria aplicado para mim. E como elas funcionam ou funcionariam, eu, obviamente, não estaria nessa situação, digamos, bem mediana, moderada, né? Que é a de todo professor. O curso, ele chama, o título do curso é esse, porque o curso pretende dar, ou seja, sugerir, digamos, alguns instrumentos de reflexão que permitam ao aluno refletir soberana e autonomamente sobre suas vidas. Poderíamos, então, dizer que o título verdadeiro desse curso, e talvez seja essa a primeira frase do curso, é o anti-manual para viver melhor. Quer dizer, eu não, obviamente, não direi nada sobre como ser feliz. Apenas direi que
eu suponho que uma capacidade desenvolvida de refletir sobre a própria existência possa ajudar a ter uma existência aperfeiçoada, melhor. Mas nem disso eu tenho muita certeza. A gente não tem certeza, mas a gente vai tateando, né, o caminho. Eu fiquei muito curiosa com... não sei se é spoiler ou não é spoiler da aula, espero que não seja, mas vamos lá. Quando você fala das novas questões da humanidade, porque eu pensei, eita, que eu acho que eu não resolvi nem as antigas, mas já temos as novas. Mas eu queria entender qual é essa proposta, assim, porque pensando inclusive nisso, em a gente refletir mais e buscar mais, entrar em contato com essa existência que a gente tem aqui, quais são as características dela, qual é o nosso papel nessa existência, como a gente pode viver bem, tem isso, né? Tem grandes questões que sempre nortearam a gente, e às vezes eu acho que a gente não falou tanto sobre elas na escola, no ginásio, no ensino médio, na faculdade, e talvez em algum momento a gente atine para elas. Mas fiquei nessa questão, sobre as questões. Quais são as antigas questões e as novas questões? Pois a ideia de novas questões é justamente porque, dentro do quadro da Casa do Saber, houve um primeiro curso, Grandes Questões da Humanidade. E aí eu me lembro que essas questões, se eu não estou enganado, eram ética, liberdade, Deus, morte... Bem, por aí. São questões... Coisa simples. E o tempo, né? São questões, digamos, clássicas, digamos, da filosofia, né? As novas questões estão um pouco mais atreladas ao novo tempo, né? São questões, digamos, mais circunscritas à atualidade. Então, a gente fala de temas que, nesses últimos 2 anos, têm sido repetidamente discutidos e mencionados por conta da nossa condição. A título de exemplo, a questão da compaixão, por exemplo, né? É um tema que vira e mexe, né? Através de palavras como empatia, não é? Esse tema é correntemente discutido pela sua falta ou não, se isso é uma questão de natureza humana, se isso é uma questão histórica, se isso é específico da nossa sociedade, e assim por diante. Um outro tema é resiliência, né? Uma resiliência que vai além do plano estritamente profissional, mas uma resiliência existencial, propriamente, né? Muita gente, e aí eu não, obviamente, fugindo de todo tipo de polêmica, né? Repete aí que é uma geração do mimimi, não é? Queixosa, cheia de frescura e não sei o quê. Então, quer dizer, o que isso tem de interessante? O que a filosofia tem de interessante para jogar luz nessa discussão, né? Da mesma maneira, a própria quarentena, né? Ela nos fez pensar sobre a presencialidade e a virtualidade das relações pessoais, né? Então, essa é uma outra questão importantíssima, né? Que os novos tempos trazem como uma grande dúvida. Até que ponto essa nossa conversa aqui, realizada por intermédio dessa tela, ela não falseia, ou poderíamos dizer, falseia diferentemente do que o faria na presencialidade, né? Outro tema assim, muito discutido é a questão da nova educação, né? Educar para que e como
nessas novas condições, né? Quais os papéis da escola que não podem ser preenchidos e efetivados sem a presença num espaço físico único, né? Então, veja, são novas questões da humanidade, né? São novos temas muito, muito, muito interessantes. Um outro tema é o da adaptação, né? Através da palavra reinventar-se, né? É preciso se reinventar, né? O tempo inteiro, né? Então, a pergunta é, se é possível se reinventar, teria sido possível se inventar uma primeira vez? Será mesmo que nós somos uma invenção de nós mesmos? Ora, se não somos uma invenção, no caso, né? Se não somos uma invenção de nós mesmos, qual a pertinência de falar numa reinvenção, dado que não houve nem a primeira, né? Então, você percebe que há aí um certo número de questões bem interessantes que o curso poderá mencionar. É isso. Não sei se eu te satisfiz. Sim, muito. Me satisfez e deixou com água na boca aqui para as aulas, porque eu entendo que são questões complexas e grandes, e acho que são mesmo, que não são de resposta simples, mas eu fico o tempo inteiro tentando entender qual é o meu papel diante dessas questões. E eu acho que isso talvez seja o desafio de cada um, né? Quando a gente entende grandes questões, e às vezes quando a gente está falando de todas as relações intermediadas por telas, por exemplo, estamos falando da minha relação eu e você aqui agora, mas estamos falando de uma questão que supera, inclusive, eu e você. Só que tem eu e você também. E eu fico pensando que quando você é professor, é palestrante, é visto, tem muito disso, das pessoas olharem para você e buscarem uma referência, e buscarem um aprendizado, um conhecimento. Eu acho isso incrível da relação de ensino-aprendizado. Mas tem também você, como você mesmo, tendo que lidar com todas essas questões igual todo mundo. Como é que é para você isso? Ser referência para alguém e saber que você tem esse papel, se você não sente dessa forma, e ao mesmo tempo tá você também no caminho de aprendizado, de lida com essas questões. Não sei se fui clara, me Bom, diz. não, entendi. Eu acho que, ao longo da minha trajetória, e parte dela flagrada fora da universidade, presente nas redes, etc., eu sempre fui muito hostil à ideia de um guru que se pusesse no lugar das pessoas, pensasse por elas, mastigasse tudo e digamos, ofertasse verdades, né, sobre problemas os mais variados. Portanto, eu fico muito tranquilo, porque sempre começo dizendo, olha, eu vou jogar aqui alguma luz, trazendo o meu olhar, mas você se sirva disso se quiser, porque o seu pensamento é outra coisa, né? Então, por exemplo, todos esses temas aí sobre os quais enfim, esses que eu elenquei aqui para o curso, haverá um olhar meu, um olhar que é abastecido pelo pensamento de algumas pessoas que eu estudei, mas, né, invariavelmente eu digo, veja bem, a partir daqui, ou sem isso, sem nada disso, você tire suas conclusões, que sejam sempre provisórias, esteja sempre aberto e arejado ao debate, seja tolerante com opiniões dissonantes, antagônicas, e assim a vida em sociedade se torna mais suportável. Entendi. Eu gostei da expressão Eu não vendo verdades, né? Eu vendo ignorância, né? Eu vendo ignorância. Então, eu não sou nem Sócrates, que se dizia ignorante, mas não vendia nada, e eu não sou nem um guru que vende verdades, né? Então, fico no meio, vendo, sim, mas vendo ignorância, né? Vendo ignorância, mas também vendo desejo de diminuí-la,
busca de reduzi-la, né? E, naturalmente, eu acho que isso me coloca muito próximo daqueles que me acompanham e sabem o tempo inteiro que eu digo que eu não me sinto à vontade de ser chamado de filósofo, porque não sou, né? Que eu sou um explicador do pensamento alheio. Talvez eu tenha meu mérito e meu talento porque eu consigo permitir o acesso a ideias que, na sua origem, são ideias herméticas, complicadíssimas, etc. Então, eu já disse isso milhões de vezes e acho que essa condição de explicador ela me cabe muito mais do que a de filósofo, que eu nem sei direito propriamente a que corresponde, porque o filósofo não é o sábio. O sábio ele tem a sabedoria, portanto, ele é uma construção da mente. O filósofo é aquele que quer ser sábio, ele quer ir atrás dessa sabedoria porque ama essa sabedoria, mas não a tem, né? Então, nesse sentido da palavra, até talvez, né? Mas não é esse o sentido, digamos, mais recorrente, né? O sentido mais recorrente é um pensador de pensamentos absolutamente originais, etc., etc., o que é, no meu caso, completamente falso. Bom, você falou que você é um vendedor de ignorância e do lado de cá o que a gente compra, para mim, fica muito de curiosidade. Que eu acho isso, assim, a hora que você explica, e você explica de um jeito muito gostoso de ouvir, posso falar por mim, dá vontade de saber mais. Você fala, olha, só minha curiosidade isso daqui, eu posso seguir por esse caminho e seguindo por ele, chegar num lugar. E eu entendo que tem muito a ver também com o papel do comunicador isso, né? E para mim funciona como uma luz também, pensando como jornalista, o que a gente pode fazer? É isso, um pouco explicar e comunicar e expandir, e você acaba fazendo isso em muitas redes também, né? Então, tem os vídeos, São 2 podcasts agora, Clóvis, é isso? Bom, posso falar, então, das minhas atividades? Não. Por favor. Por favor. Então, eu tenho o Inédita Pamonha, que sai toda quinta-feira, e um espaço de reflexão sobre a vida. Tem 60 episódios, mais de um ano. Surgiu na pandemia, surgiu como um anseio de comunicação, né, a respeito dos próprios sentimentos, digamos assim. Né? Aí eu participo de um outro podcast intitulado Veja Bem, com o meu amigo Carlos Ferrari, que é presidente da Associação Nacional dos Cegos. Eu sou deficiente visual, e o Veja Bem é uma reflexão sobre a vida na nossa condição, né? Na nossa condição. E eu também estou fazendo o Lendo com o Clóvis. E aproveito para te convidar, porque eu acho que você vai adorar. O Lendo com o Clóvis está na plataforma Twitch, né? Tem lá o canal Rádio Clóvis, na plataforma Twitch, Lendo com o Clóvis. E nós estamos lendo mesmo, lendo e comentando, parágrafo a parágrafo, o livro 1984, de George Orwell. Esse foi a nossa escolha por conta de ser o livro mais lido no Brasil ao longo desses primeiros meses do ano, né? Então, é segunda, quarta e sexta, às 21h, para ao vivo. Mas fica lá o episódio nesse banco de dados aí deles, né? Então, eu acho que é uma coisa muito diferente, né? O primeiro dia foi uma loucura, sim, eu sei lá, imaginava 15, 20 pessoas acompanhando a leitura, né? E enfim, chegamos a 3.000, 4.000 pessoas ao mesmo tempo acompanhando. O primeiro episódio já foi visualizado por quase 30.000 pessoas, e isso é um pouco indicativo do quanto as pessoas estão ávidas de algum tipo de conteúdo um pouco diferente, porque, entenda, não é um curso sobre George Orwell, é programa de incentivo à leitura.
aonde eu vou ler, quer dizer, não tem nada mais inicialmente hostil, assim, sabe? Para quem não é do ramo, fala, nossa, esse cara vai ler um livro que eu não quis ler, né? E aí a gente começa, lê, explica, conta piada. É muito legal porque eu já li esse livro faz tempo, estou relendo, estou adorando, e eu digo, cara, eu não entendi isso aqui, né? Vamos ver se mais para frente ele explica, porque não ficou claro para mim e tal. E é muito legal porque o leitor se sente absolutamente à vontade, porque eu não estou ali para dizer qual é a verdade do livro, eu estou ali para ler junto com as pessoas. Entra uma personagem nova, eu não sei quem é. Aí eu pergunto, escuta, alguém se lembra? Essa personagem já entrou ou ainda não? Né? Aí vem lá no chat, não, também não sei quem é, então bora lá, vamos ver se ele apresenta a personagem e tal. Então, quer dizer, eu nunca vi um programa assim, nunca vi. É bem legal, porque aqueles que estão realmente afim, né, eles ficam do começo ao fim, e no final, né, pô, já vai embora, tal, não sei o quê, vamos ler mais e tal, desse jeito nós não vamos terminar o livro nunca, não sei o quê, não sei lá. Então, acho que é uma experiência incrível, incrível, que tem, assim, eu acho até que ela tem uma relevância até como jornalismo, sabe, midiática, assim, como notícia, né? Porque é um pouco inusitado, né? O que acontece ali naquele lugar. As pessoas, elas vão ler outras traduções, né? Outro dia, eu falei galinheiro, acho que era isso. Eu falei galinheiro e eu tinha olhado no inglês, porque galinheiro, numa obra de George Orwell, mas tinha lá chicken, não sei o quê. Aí o cara pegou e falou, professor, na tradução em francês é casa de coelhos. Né? Tem certeza que é galinheiro? E aí, uma outra na Dinamarca disse, não, aqui em dinamarquês eu estou acompanhando também galinheiro e tal. Nossa, isso aqui né? Eu, pelo menos, acho sensacional essa possibilidade de múltiplos olhares sobre um mesmo tempo, sobre um mesmo texto, ao mesmo tempo, e ainda se divertindo, né? E ainda se divertindo. Maravilhoso. E ainda é Incrível. gratuito, né? Quer dizer, não é um programa, não é um clube de leitura que as pessoas pagam para frequentar. Não, é completamente aberto, não se paga nada. E eu não tinha pensado nessa possibilidade, inclusive em relação a essa plataforma, Twitch, porque eu tinha visto, enfim, pessoas fazendo show, set de DJ, de discotecagem na plataforma. Eu falei, cara, mas dá para ler realmente um livro ao mesmo tempo junto. E que belíssima questão da humanidade hoje em dia, né? A gente poder se reunir em 3.000 pessoas para ler ao mesmo tempo acho que George Orwell seria muito surpreendido por essa possibilidade atual e do uso que a gente está fazendo dela, Né? né? Que eu acho que no Olha, fim é isso. o George Orwell, eu não sei se ele se surpreenderia com alguma coisa, não. Se você lê o que ele escreve, porque ele escreveu 50 anos antes de 1984, certo? E nós estamos indo praticamente para 50 anos depois de 1984. Quer dizer, mais um pouquinho, nós vamos estar a um século de George Orwell. Nossa, a hora que ele fala da televisão, do Big Brother, a hora que ele fala do ódio aos imigrantes e a maneira como os imigrantes são agredidos tentando chegar pelo Mediterrâneo, nossa, poderia ser uma notícia de jornal, ou de hoje. É uma coisa absurda, é uma coisa absurda. Eu nem sei se ele é um grande escritor, não, porque eu não sou da letras. Eu tenho a impressão que ele não tem o talento, sei lá, de um Stendhal, de um Céline, de um Saramago. Acho que não. Mas a clarividência dele é um negócio irritante. O cara desse é uma genialidade que aflora a cada linha. É uma coisa absurda, absurda. Tem toda razão, tem toda razão, e ainda mais pensando nisso, né? Que o livro foi escrito 50 anos antes de 1984 e aqui 2021, quanto de atualidade tem nisso, é realmente
Impressionante, né? Admirável a genialidade, acho que, dessa proposta. Só que para já finalizar o nosso papo, que fluiu deliciosamente, Clóvis, quando a gente pensa, inclusive nisso, assim, ó, como a nossa sociedade está hoje, qual é o tamanho dos desafios, ou qual é o tamanho das injustiças, desigualdades que a gente tem, e como a gente pode lidar com elas, como é esse ficar de frente com o sistema e como as coisas são e querer mudar e ser difícil de mudar, isso para mim muitas vezes gera angústia. E eu comecei a jornada da calma porque eu entendi que muito angustiada e muito desesperada eu também não conseguia fazer nada e ajudar ninguém e me ajudar, não era assim. Então eu entendi que a calma tinha que ser um instrumento de trabalho. Como é para você, lidando com estudando tantas coisas e lidando com tantas coisas ao mesmo tempo, manter a calma? Eu não, eu não mantenho, não. Pronto. Mantenho, não. Sou uma figura completamente estressada, inclusive muito dos meus problemas de saúde advêm do estresse, né? Com o qual eu lido com muita dificuldade. Na filosofia, eles falam muito de tranquilidade da alma. Eu trabalhei muito um livro do Sêneca com esse título. Os epicuristas também falam muito de ataraxia, né? Enfim, alguns sugerem que a ataraxia exige, né? Os atomistas dizem isso, como Demócrito, Epicuro, dirão que a ataraxia exige um certo recuo ante o espaço público, né? Você meio que levar uma vida mais focada no privado, nos próprios estudos, nas reflexões, num circuito de pessoas mais restrita, etc. Eu penso diferente, quer dizer, não é que eu pense diferente, eu penso que não dá para fazer isso numa sociedade que se constrói como a nossa, é preciso participar, é preciso... E sou mais daqueles gregos que acreditam que a nossa humanidade ela se realiza mesmo com os outros, na relação com os outros, né? Um cara como eu, que se apresenta como explicador, o que seria de mim se não houvesse para quem explicar, né? Então, eu realmente me realizo na polis, na cidade, e com tudo de estressante que isso possa significar. E essa preocupação é uma preocupação imensa, né? Eu sou muito amigo da monja Cohen, né? E, enfim, eis aí uma pessoa que pensa maravilhosamente a vida e vive de acordo com o seu pensamento. Portanto, uma mulher que porque se você for reservar a palavra sábio para quem não existe, eu acho que não adianta muito. Então, eu diria que a monja Cohen é uma mulher sábia, né? Ela tem um alinhamento entre o que ela pensa e o que ela vive, e como ela vive, que é absolutamente admirável. E, portanto, ela é uma pessoa que estuda na filosofia a tranquilidade da alma e tem a alma tranquila, né? E isso é maravilhoso. Naturalmente, não é para o meu bico, mas é maravilhoso. E assim como Cortella, por exemplo, que é um cara que vive muito aquilo que ensina, né? O Cortella fala, por exemplo, de generosidade, e ele é absolutamente generoso, né? Então, eu tenho muita admiração por essas pessoas e eu acho que esse alinhamento é muito tranquilizador. Quando isso não acontece, como é no meu caso, existe um vulcão permanente de inquietações o tempo todo, e é nesse turbilhão que eu vivo. Você vive no turbilhão, mas falar com você é muito tranquilizador, apesar de toda a energia e dá para ver esse fluxo de pensamentos grande, é muito... Não é relaxante a palavra, mas eu encontrei calma aqui nessa conversa e eu queria te agradecer por isso. E acho que essa capacidade de explicar o que às vezes seria difícil de entender
inclusive saber que já pensaram sobre questões que você talvez esteja pensando hoje e está achando que está pensando sozinho, outras pessoas já pensaram sobre isso. Isso, para mim, traz muito conforto. Queria te agradecer demais, Clóvis, pela aula. Vou estar no grupo lendo junto, quero ler 1984 e na aula também, Manual Filosófico para Viver Melhor, agora em agosto. Queria agradecer pela sua dedicação à Polis, a entrar na bagunça, que é esse grande encontro de pessoas para poder fazer a gente pensar melhor. Obrigada mesmo. Eu que te agradeço. Nossa, foi uma alegria. Você é uma pessoa deliciosa de conversar, né? E por mim, eu costumo dizer que felicidade tem muito a ver com esse instante de vida que a gente gostaria que não acabasse tão cedo, né? Que a gente gostaria de esticar, como 5 minutos na ducha quente quando o dia está frio, né? Ou até mesmo aquela entrevista do Jô tão boa que a galera fazia quando a entrevista acabava, né? Eu, de minha parte, tocaria o barco aqui com você muito mais tempo, porque foi encantador o papo. Tomara que os teus ouvintes curtam também e continuem te seguindo cada vez mais. Obrigada, Clóvis, obrigada. Que essa conversa possa se estender presencialmente. Eu também acho que a gente presencialmente consegue evoluir mais na conversa, que a gente se encontre mais vezes. Eu sou um grande tomador de cafés pelo mundo, viu? Pronto. Eu também. Segunda dose da vacina está logo aí, a gente consegue. Você tem o meu contato, eu aceitarei qualquer convite. Obrigada, Clóvis. Obrigada demais pela confiança, pelo papo aqui. Obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou aqui no Jornada da Calma, tão delicioso. Obrigada pela companhia. A gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada. Um beijo. Tchau, tchau.